bem-vindo ao quadro Saúde Mental no Ar. E hoje temos aqui como convidada a psicóloga Ana Paula Tessaro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Michele. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, por estar aqui, para poder também estar trazendo mais conteúdo e informações para as pessoas que estão em casa, nos ouvindo pela rádio e nos assistindo, pelas redes sociais da Prefeitura. Ana Paula, me conta um pouquinho da tua área de atuação, aqui dentro da Prefeitura, aonde que você está atendendo, como é que é a forma de acesso ao teu trabalho na Prefeitura? Ok, então. Eu sou psicóloga, atendo desde a criança até o idoso praticamente. Pela educação, então, atendimento a criança e adolescente, e pela área da saúde também algumas crianças, mas principalmente mais aos adultos. Hoje eu atendo no SF Consoladora, lá é feito todo o atendimento às crianças e adolescentes, e junto ao ambulatório central, então faço atendimento aos adultos. Ok. E conta um pouquinho pro pessoal lá de casa, como é que é esse ingresso para chegar até você, para receber esse teu atendimento? Então, hoje os pacientes eles vêm através do encaminhamento, Tu faz uma consulta, seja com um médico, com um especialista, às vezes com uma nutricionista, e nessa consulta tu expressa o teu desejo de estar tendo um acompanhamento com um psicólogo e eles acabam te entregando o encaminhamento. A partir do momento que tu pega esse encaminhamento, então, leva até a secretaria e de lá vem pra mim. Daí ali eu entro em contato fazendo o agendamento. Tá. Então é pela secretaria que vai ser regulado para chegar até você. Isso. Tanto na educação quanto na saúde funciona assim? Nas duas secretarias. Salvo algumas situações, que às vezes acontece de uma urgência, de uma emergência. Então o paciente ele vai até o SF, ou ele necessita daquele momento algo muito urgente e acaba vindo para um acolhimento inicial. Então para fazer uma escuta mais realmente numa situação mais de emergência, E depois você acaba ingressando na terapia normalmente. Tá. E aí você vai estar observando as demandas de estar iniciando uma psicoterapia ou encaminhando para outro setor, se for o caso, por exemplo, aqui no CAPS. Que acaba acontecendo às vezes, Isso, porque às vezes tem alguns casos que só com o atendimento com o psicólogo tu consegue resolver. Alguns a gente precisa ter um auxílio de uma medicação, por exemplo. Então eu preciso falar com o psiquiatra, eu preciso ter esse apoio, Que é o que a gente fala muito da equipe multidisciplinar, de poder trabalhar com vários profissionais. É bacana isso, e quais são as demandas mais frequentes que tu observa agora encaminhadas, assim? Antes eu dizia sempre que era a ansiedade, A ansiedade era o mal do século. Hoje tem ansiedade, tem muitos casos de depressão, de suicídio, Também, uma coisa que eu venho percebido muito frequente aqui em Lagoa Vermelha são estresse pós-traumático. Então, devido aos temporais. Tem várias pessoas que tiveram as casas atingidas com os temporais dos anos anteriores, até desse ano, e acaba ficando com aquele trauma. Então, a gente precisa dar uma atenção maior para esse público. E já que você trouxe essa temática, Ana, você podia explicar um pouquinho como é que se dá essa identificação de que a pessoa está nesse tipo de sofrimento? Ela pode ser confundida com outros tipos de transtorno também, o estresse pós-traumático. Conta um pouquinho para a população, porque assim, como muitas pessoas, aqui de Lagoa passaram por esses acometimentos, tivemos, além disso, a pandemia também, a perda de entes queridos, tudo isso acaba por gerar, juntamente com um período ansioso, um episódio ansioso, também outras questões, Então, como é que você acaba identificando essas demandas nesses pacientes? Eu costumo falar assim, para explicar um pouquinho melhor para o pessoal que está em casa, que está ouvindo. Então, tu tem como se fosse uma chama, uma luz. E tu vai percebendo ao longo dos anos que essa chama ela vai diminuindo. Quando que essa chama ela tá muito fraquinha, é porque a gente precisa de uma ajuda. Então essa ajuda ela vem às vezes quando que tu percebe que tu tá muito bravo, tá descontando, nas pessoas mais próximas. Então às vezes acaba sendo um pouco grosso demais com o marido, com os filhos, no trabalho, ou tu começa a se sentir muito triste, não tem mais vontade de sair de casa, não tem mais aquele ânimo para sair da cama. A gente vê muito também alguns casos que eu não consigo mais nem ter vontade de limpar a casa. Então, que são coisas tão rotineiras, tão simples que a gente faz sempre no dia a dia e que a gente acaba deixando de lado.
Acho que acaba sendo mais por ali que tu vê que talvez precisaria de uma ajuda. São os sinais, né, que denotam que a pessoa precisa estar sendo olhada, né, de forma mais profissionalmente, digamos assim, né? E sobre essas questões que as pessoas vivenciaram, assim, o que tu mais identifica nesses pacientes, assim, que passaram por esses acometimentos que aconteceram? Principalmente o medo. O medo e uma preocupação com o futuro. Então, quando que tu vê que o tempo tá fechando, por exemplo, nesse caso das chuvas, né? Mudou um pouquinho o vento ali, já começa a sentir que o coração já disparou, dá aquela aceleradinha, já fica mais preocupado, já começa a pensar, meu Deus, e agora? O que vai vir? Então, principalmente essa questão do medo e essa preocupação excessiva com o futuro. Sim. E daí, às vezes, tem aqueles flashes, né, que a gente fala, então liga alguns gatilhos e tu relembra situações do passado, então situações ali de como que foi na tempestade, como que foi naquele temporal, o que tu sentiu e aquele medo de sentir de novo tudo aquilo. De passar passar por todas as dificuldades que sofreram, né? Mas tu falou num ponto bem importante, que são os gatilhos. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo como que funcionam esses gatilhos, como é que eles podem identificar que o que eles estão sentindo seria um gatilho. Então, eu gosto muito de dizer que tudo o que acontece, né, por exemplo, essa entrevista mesmo, né, esse nosso momento aqui de troca, de conversa, para algumas pessoas vai ser bacana, vai ser, olha, que interessante, que tema legal, vou escutar isso, né, vai gerar uma emoção boa e vai gerar um comportamento que vai ser o quê? A pessoa realmente vai prestar atenção na nossa conversa. Vai ter pessoas que às vezes na correria vai dizer, bah, mas eu não vou escutar isso aí, né, não me interessa, não quero escutar isso, vai acabar fazendo outras coisas e não vai prestar atenção. O gatilho, ele vem mais ou menos de encontro a isso. Então, um acontecimento, uma situação, qualquer uma, né, qualquer situação pode ser, vai gerar um pensamento. Esse pensamento, ele pode ser um pouco mais positivo ou um pouco mais negativo. Dele gera uma emoção. Essa emoção, esse sentimento, isso de sentir algo bom, algo ruim, uma angústia, vai gerar um comportamento. Então, no caso, pegando, por exemplo, o caso das chuvas, né? Ah, mudou o tempo, mudou o vento, começa um vento um pouquinho mais forte, já vem um pensamento, ó, vai chover. Já começa a ficar ansioso, já começa a ficar um pouco mais nervoso, né? O pessoal aqui usa muito o termo nervoso. Desse nervosismo, então, já começa um comportamento. Então, eu já vou rezar, vou tirar tudo da tomada, vou desligar o que eu posso, vou ficar mais num canto da casa que eu sei que é mais protegido. Já começa a ficar preocupado, o carro tá lá fora, como é que vai ser? Acabam criando, digamos assim, ideias mais ansiogênicas que levam a pessoa a sentir algo também, né? Mas muito boa a sua explicação do gatilho, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Mas também que isso pode ser resolvido, né, Ana? Que tem como essa sensação não perdurar, porque a gente sabe que isso causa muito sofrimento para quem sente, né? Tanto na questão, por exemplo, da exposição que tu falou, né, que tipo, para algumas pessoas é bacana estar falando e, né, expondo a sua imagem, para outras pessoas é causador de muito sofrimento, né? E assim como é para mim, que sempre falo às vezes para os colegas, e a gente até indica, um barulhinho de chuva, que é algo gostoso, que acalma, para algumas pessoas, isso é causador de sofrimento, de medo, de lembranças, como tu disse, que, né, são os gatilhos. E como que dá para fazer com que essas sensações melhorem? Eu costumo falar, né, para os meus pacientes que a gente é como se estivesse andando de bicicleta e caiu dessa bicicleta. Então, quando a gente cai da bicicleta, a gente machuca o braço, por exemplo. Ralei todo o meu braço, né? Se eu só tapar ele e deixar ali, não vai resolver meu braço, ele não vai melhorar. Então, eu preciso limpar, eu preciso tirar o que tem de sujeirinhas do meu braço, para daí sim, depois eu colocar um curativo e daí começar o processo de cicatrização. Na terapia é mais ou menos assim. Às vezes a gente precisa mexer naquilo que está machucando, né? Precisa então ir de encontro a essas lembranças que causam um pouquinho de sofrimento, para daí a gente poder começar a dar uma nova visão para ela, a reformular ela.
Muito bacana. É como se transformasse, né, essa lembrança que hoje causa dor e angústia em algo que vai ser depois apenas uma lembrança, né? Seria a resolução do trauma. Isso, de um conflito. Eu sempre falo assim, que o passado, né, as coisas que aconteceram, o passado ele é para ser um lugar sempre de referência. Para tu lembrar daquilo que te causou dor, né, daquilo que te traz sofrimento, para tu repensar sobre aquilo e trazer um novo comportamento, um novo pensamento. Não é para ser um lugar de residência, né? Às vezes a gente fica muito fixo no passado. E aí acabam, né, paralisando alguns movimentos que a gente precisa fazer no presente, né, quando a gente tá focado lá no passado. Isso. Mas olha que bacana, Ana, essa tua fala me fez pensar, assim, o quanto que isso é importante para quem tá vendo, né, o nosso podcast, o quanto que de fato a psicoterapia, esse olhar em atendimento é para que as pessoas entendam que é uma ressignificação das nossas questões e não só sobre um problema pontual, né? Porque às vezes as pessoas vão passando pelas situações da vida e elas nem percebem que só estão colocando para baixo do tapete, né? Que é um termo que a gente usa bastante e deixam de olhar. E daí depois, quando tem uma crise de ansiedade ou se apresenta algum tipo de sintoma mais grave, elas ficam sem entender de fato o que aconteceu. Mas por quê? Agora nesse momento eu nem tenho um problema, né? Por que isso está acontecendo? Isso parece bastante para ti lá? Muito, muito, muito. Eu falo sempre para os pacientes que a gente é como se fosse um copo, sabe? Pensa na pia da torneira lá, na pia da cozinha, na torneira que tá pingando, né? Se eu não resolver aquele pinga-pinga da torneira, ele vai continuar. Se eu colocar um copo embaixo desse pinga-pinga, vai resolver? Não. Vai parar de escorrer a água para todo lado, né? Mas vai chegar um ponto que vai encher o meu copo. A gente é como se fosse esse copo. Então, de tanto que a gente guarda as coisas que incomodam a gente não fala, a gente não resolve, né? A gente vai enchendo o nosso copinho. Daí chega uma hora que não tem mais aonde a gente guardar aquilo e a gente acaba explodindo. E essa analogia também, eu digo, hoje foi muito rico, assim, acho que para as pessoas que estão vendo, assim, vai ser bem bacana, porque dá para se identificar bastante com as coisas que nós conseguimos falar e que você trouxe, assim, são ótimas as tuas analogias, acho que fica bem fácil para que as pessoas entendam, e até para desmistificar essa questão de que ir buscar um serviço de saúde mental é para quem é louco, como as pessoas costumavam dizer, e que hoje a gente sabe que os adoecimentos psíquicos, eles podem acometer qualquer pessoa, inclusive nós profissionais, que somos humanos, né? Que também temos sentimentos, não somos de ferro, não somos máquinas. Então, todos nós estamos passíveis de adoecer, né? E esse olhar é uma coisa que, claro, que acho que ainda hoje, né, Ana, talvez você ainda esteja só apagando incêndios lá no consultório, mas que seria algo que seria bacana e importante para todas as pessoas que estão em algum conflito ou tem algo que não tá legal que pudesse acessar, né? Isso. E até os próprios pacientes, né? Conforme vai passando o andamento da terapia, então conforme a gente vai tendo mais atendimentos, eles mesmos trazem isso de que, se fosse há um tempo atrás, eu não faria isso, eu falaria diferente, eu teria reagido de outra forma, né? Do quanto que eu tô vendo que eu estou mudando. E a terapia é exatamente isso, é poder devolver essa autonomia para a pessoa, que a pessoa ela possa voltar a fazer as coisas que ela já fazia antes, com uma funcionalidade muito maior. E muito melhor. Às vezes fica refém de um funcionamento que não é legal, porque a gente sabe que são questões, às vezes familiares, né? Às vezes questões que a gente aprendeu só dessa maneira de lidar, mas que não, que em psicoterapia a gente pode trabalhar muitas coisas para melhorar e facilitar a nossa vida, a resolução dos nossos problemas, ou não de problemas em si, mas de questões assim pontuais da nossa vida que a gente pode conduzir de melhor forma, né? Isso. E às vezes a gente aprende, né? Como tu mesma disse, a gente vem com aquilo, com aquela bagagem, e a gente pensa que aquela é a verdade absoluta, que tem que ser somente assim. E não necessariamente, né? A gente pode ver
com outros olhos. A gente pode olhar de um outro ângulo e ver que dá pra mexer em tal coisa. Posso fazer diferente, posso pensar diferente. Sim. Ana, eu sei que a gente teria muito mais para conversar, né? A troca foi muito bacana, gostei muito de estar contigo aqui, mas só queria que você salientasse um pouquinho, acho que talvez assim vai ficar aquela questão para as pessoas assim, tá, mas como que se eu quero hoje fazer psicoterapia só para mim ficar melhor, hoje lá no consultório você acaba tendo que atender casos tipo mais de maior urgência nesse momento, né? Isso, hoje, dependendo, né, o encaminhamento ele já vem escrito lá o que é urgente, o que é muito urgente, né, o que é eletivo, então, que não precisa ser chamado exatamente nesse momento. Então, como tu disse antes que eu apago mais incêndios, é exatamente isso. A gente tem uma lista um pouco grande, né, extensa, de pessoas esperando o atendimento, né, que bom isso, quer dizer que a gente tá vendo que as coisas estão mudando, que esse olhar de que o psicólogo é somente para louco, ele tá sendo desmistificado aos pouquinhos, né? Então o pessoal tá tendo uma procura maior, só que hoje acaba sendo principalmente quem é mais caso de urgência, né? Quem que tá num grau de sofrimento muito maior. Que essa triagem acaba se dando então para esses casos mais urgentes, mais graves nesse momento, para que essas pessoas consigam se estabilizar, né? E aí você conseguir, né, dar esse suporte nesse momento. Claro que seria muito importante, né, que tivessem mais profissionais nessa área, que a gente pudesse cobrir todas as pessoas que tivessem o desejo de fazer um tratamento de psicoterapia, né? Isso. Mas infelizmente não é o cenário que ainda a gente consegue visualizar, né? Mas por muitas questões, né? Então, assim, é porque a demanda aumentou muito, é porque tem muitas pessoas em adoecimento também, então, infelizmente, ainda não conseguimos oferecer o serviço para todas as pessoas, né? Isso aí. Mas aos pouquinhos, né, a gente vai conseguindo. Cada pessoa tem também um tempo diferente na terapia. Algumas pessoas em 2 meses, em 3 meses, tu consegue resolver. Outras precisam de um tempo maior. Então, até esses dias eu estava conversando com uma colega e eu disse, por enquanto eu não tenho espaço para chamar nenhum paciente novo. Assim que for entrando no processo de alta, sim, a gente consegue ir encaixando, né? Mas então, hoje nosso programa chega ao final, né? O nosso quadro. Eu agradeço muito pela tua vinda, foi muito válida a tua fala, tá? Gostei muito de estar contigo mesmo, Ana, muito obrigada. E agradeço aos espectadores, a quem está nos ouvindo no rádio, que nos acompanhem, que com essa fala da Ana, talvez, se alguém ficou com algumas dúvidas, que queira mandar mensagem, questionamentos, a gente fica à disposição, tá? E que vocês possam interagir conosco pra gente trazer cada vez mais pra vocês o que vocês querem ouvir. Então, muito obrigada, Ana. Imagina, eu que agradeço o espaço, né? Agradeço o convite também. Que bom que a gente pode ter esses momentos de troca, né? Esses momentos de estar mais próximo aos munícipes lagoenses. Muito bem. Agradeço a todos e até!